Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa 10ª live da Maratona da Ergonomia. Maratona de 20 lives que a gente está fazendo de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Instagram. O tema da live de hoje, muito importante, mas muito importante, né? Como propor soluções ergonômicas assertivas para o seu cliente, né? E o que eu quero dizer com soluções ergonômicas assertivas? É uma solução coerente, que tem a ver com aquilo que você está enxergando, com aquele problema, com aquela situação, com aquele risco. Uma solução efetiva, né? Que vai realmente ser eficaz, porque muitas vezes envolve tempo, envolve dinheiro, então a gente não pode simplesmente sair recomendando sem colocar tudo na balança, né? Porque se der errado, não é um crime, né? Você não vai ser executado, mas dependendo o tempo que aquela empresa se dispôs para fazer, o dinheiro, o investimento, pode queimar o filme, digamos assim. Então a gente tem que ser muito cauteloso. Então, para mim, uma solução ergonômica eficaz, assertiva, né? Ela tem que envolver ser coerente, ser eficaz, né? Você reavalia depois e ela realmente funcionou. E uma solução ergonômica que ela possa se prolongar, ou seja, aquela empresa ela não vai ter que ficar refazendo. Como posso dizer, ela é sustentável. Essa era a palavra que eu estava buscando. Uma solução ergonômica sustentável, que ela se sustente dentro daquela empresa, meio que ela ande com as próprias pernas, não precisa ficar algo ali, sabe? A gente sabe que tem situações mais complexas que envolvem várias pessoas, a gente já vai ver, mas ela tem que ser eficiente, coerente, eficaz, né? E sustentável, pelo menos, tá? Vão entrando aí. Vamos lá, pessoal. Eu queria começar a live, né? Falando até porque a live tem a ver com o nome da minha empresa, né? Minha empresa se chama Soluções Ergonômicas e vou contar rapidinho, né? Que foi um episódio que eu tava num cliente antes de eu ter a minha empresa. Eu era uma profissional autônoma, né? Que prestava serviço para outras empresas. E aí eu fiz todo o meu trabalho, né? Fiz o que eu tinha que fazer, propus uma solução que foi muito, muito bacana. E aí o técnico de segurança dessa empresa, no fim disso, né? Fizemos a reavaliação, foi super positiva, eliminou o risco. E no fim disso, do nosso trabalho, né? O técnico de segurança olhou para mim e falou assim: você é diferenciada mesmo, porque você não nos trouxe só problemas, você nos trouxe soluções. E aquilo me marcou. E aí eu realmente comecei a perceber que os profissionais, de maneira geral, que trabalham com ergonomia, eles só levam problema para as empresas. Ó, você tem risco disso, daquilo. Tá, mas me ajude então. E aí, nesse momento, os profissionais falham. Então, me marcou quando ele falou: olha, você não me trouxe só problema, você me trouxe soluções. E isso me marcou. E aí, acho que uns 6 meses depois que isso aconteceu, eu fui abrir minha empresa, aquilo despertou em mim, fui empreender, me veio aquela frase e eu falei, cara, vai ser essa. E aí foi, né? A minha empresa se chama Soluções Ergonômicas hoje. Então, só para compartilhar com vocês. Bom, basicamente, o que são soluções ergonômicas, né? Basicamente, de maneira geral, são sugestões que você dá para aquela empresa implementar, que geralmente acontecem após uma análise ergonômica do trabalho, né? Geralmente. Por quê? Porque às vezes eles te contratam para fazer uma análise de uma situação específica ou simplesmente te contratam para resolver um problema já conhecido por aquela empresa. Então não precisa de uma análise ergonômica, mas geralmente é o que eu vejo e é o que eu faço no meu dia a dia, né? As minhas demandas de trabalho, elas vêm por uma implementação, por uma solução ergonômica após uma ET, né? Após uma análise ergonômica do trabalho. É o mais comum dos casos, mas não é exclusivamente a partir de uma ET, né? Eu já fui contratada para resolver um problema específico e conhecido de uma empresa já. Então, já tinha análise ergonômica feita por outro profissional, eles precisavam de um olhar
diferente de uma consultoria externa, porque às vezes os profissionais que estão ali no dia a dia da empresa acaba que às vezes não conseguem enxergar situações que alguém de fora vem e tem um olhar diferenciado e enxerga, né? Da mesma forma que quem está lá dentro também todo dia tem um olhar que nenhum consultor externo vai ter. Então são olhares diferentes. Então também isso existe, tá? Bom, basicamente, quando que a gente precisa propor uma solução ergonômica? De maneira geral, quando tem um risco ergonômico, né? Ou às vezes quando tem um fator de risco ergonômico, não chega a ser um risco, não chegou no limiar não, realmente é um risco possível de causar danos para esse trabalhador. Mas esse fator de risco ele já incomoda, já causa alguma queixa ou reclamações dos trabalhadores, né? Então, ou quando você observa uma oportunidade de melhoria naquela empresa e você sugere uma melhoria. Então, não seria uma solução porque não temos um problema, mas nós temos uma oportunidade de melhoria que pode gerar mais conforto, que pode gerar uma melhora da produtividade, etc. Então, você pode também propor, né, uma sugestão ergonômica a fim de melhorar uma situação. Não tem risco, não tem fator de risco, mas você enxerga um potencial de melhorar. E aí, obviamente, para propor essas situações que não são, digamos assim, mandatórias, porque não tem um risco ali eminente, a gente conversa com a empresa antes, porque principalmente se envolve uma análise ergonômica, que é um documento legal, que a gente sabe que é um programa, mas é um documento legal também naquela empresa, a gente não fica inserindo qualquer coisa só porque vai melhorar, porque aí às vezes é obrigatório, às vezes não é obrigatório estar na análise ergonômica, é obrigatório a empresa implementar em algum momento, geralmente de acordo com o cronograma de ações. Então, assim, a gente tem essa cautela. Não, se é só uma oportunidade de melhoria, vou conversar em off com a empresa, se ela topar, a gente faz, né? Então, só ter esse olhar e essa diferença, tá? Bom, gente, antes de a gente entrar, né, profundamente no assunto, entenda que uma solução ergonômica, ela pode ser algo simples, como um simples ajuste de um mobiliário, como um simples apoio de monitor com regulagem de altura, suportes, né? Uma simples mudança de layout, de um posicionamento de uma mesa, como uma solução ergonômica pode ser algo bem mais complexo, que vai envolver altos custos, que envolve uma equipe multidisciplinar, que envolve um estudo bem aprofundado antes de implementar essa solução ergonômica. Então, a gente tem vários níveis de soluções ergonômicas e eu vou tentar trazer alguns aqui para vocês. Vamos agora, então, para o passo a passo para uma implementação de uma solução ergonômica eficaz. Papel e caneta. Se você fizer resumo, tira foto do resumo, me marca, que eu quero saber se você está assistindo, se você está aproveitando, tá? Vamos lá. Passo 1 para propor... Obrigada, gente, fofa, né? Débora Dengo, eu tenho que honrar meu nome, gente. Débora Dengo, né? Tem que ser, senão tem que trocar de nome. Gente, passo 1 para propor uma solução ergonômica assertiva. Primeiro passo é a análise da situação. Análise, gente. Eu cansei de receber mensagens, fotos, ou às vezes eu posto um vídeo que eu recebo ou que eu vejo em algum lugar, enfim, ou um vídeo aleatório, e aí as pessoas querem que eu proponha o que você faria nesse caso, Débora? Olha esse vídeo aqui, o que você faria? E eu falo, gente, eu não sei, porque eu preciso analisar. E tem um monte de profissionais que tentam analisar, propor soluções ergonômicas de um vídeo aleatório da internet, mas não tem como se você não conhece. Da mesma forma que muitas pessoas pré-julgam, né? Fazem pré-julgamentos de vídeos aleatórios da internet, de fotos aleatórias da internet, sentando o cacete, que tem risco e não sei o que. Mas, gente, você não sabe quanto tempo está exposto,
quantas horas por dia ele faz isso, quantas vezes, quantos minutos, quantos segundos, se isso é real. Então, assim, a gente tem que, primeiro de tudo, parar com essa mania de querer ficar analisando, resolvendo, propondo soluções de coisas aleatórias que você não conhece profundamente, porque você não vai, assim, não vai pra frente isso, sabe? E eu falo, eu não sei como que eu recebo um vídeo aleatório. Débora, o que você faria nisso? Às vezes é uma situação que nem existe na realidade, às vezes é a demonstração de um produto, um vídeo de marketing, de algum produto. Isso, primeiro, isso nem existe. Segundo, eu não conheço o antes, o durante, o depois dessa atividade, que isso tudo tem que ser envolvido. Análise organizacional. Eu não conheço a atividade, eu não conheço o tempo de exposição, quantas pessoas fazem isso. Eu não vou ficar quebrando a cabeça para tentar achar uma solução de algo que não existe ou de algo que eu não conheço, eu não consigo. Então, o primeiro passo, a análise da situação. Você não pode bater o olho num vídeo aleatório e querer sair recomendando, você tem que analisar. E essa análise da situação, ela pode ser através de uma análise ergonômica ou, como a gente já comentou, uma análise pontual ali de uma situação que a empresa te chamou, a gente tá com esse problema, dá uma olhadinha, né? Então, você vai focar naquilo, só que mesmo assim, quando você foca numa análise pontual, você tem que olhar o todo, não tem como ignorar. Porque toda solução ergonômica que você propõe, anota isso com um asterisco gigantesco. Toda solução ergonômica que você propõe, você tem que pensar no antes daquela atividade e no depois, porque às vezes uma solução que melhora para essa atividade que eu estou analisando e propondo, ela impacta negativamente antes do processo ou depois do processo, que são os inputs e os outputs, de onde que vem para onde que vai. Por isso que eu tenho que olhar um todo. Então esse é um passo importante também, que deveria estar aqui nos passos, mas eu acabei de lembrar, tá? Então, assim, primeiro de tudo, analisar a situação. E que situação é essa? Pode ser uma situação de risco ergonômico, pode ser uma situação de um fator de risco ergonômico que está causando um prejuízo, pode ser uma situação de queixas, pode ser uma situação de desconforto, pode ser uma situação, são as demandas, né, que envolvem propor uma solução ergonômica. Pode ser uma situação de alta rotatividade num setor, então eles querem entender e querem uma solução para isso, né, com o olhar da ergonomia. Pode ser uma situação de afastamentos, ou teve um processo trabalhista, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos olhar para esse setor, analisar o que tem aqui, ou nessa função, né? Então, tem vários motivos e várias demandas que envolvem você propor uma solução ergonômica, né? Bom, gente, passo 2. Então, a gente viu que o passo 1 é analisar essa situação. Não queiram e não façam essa maldade com vocês de tentar resolver alguma coisa, propor uma solução ergonômica sem você ter analisado. Então, até dica, se uma empresa quer que você os auxilie numa solução ergonômica que tem um problema, lá no teu orçamento já tem que ter uma análise daquela situação, que envolve um outro preço, que envolve um outro contrato de prestação de serviços. Então, você já tem que tomar cuidado nesse momento. Não faça essa maldade com você, né? De querer resolver uma situação que você não pode analisar ou que você não analisou ainda, tá? E o segundo passo, que envolve já dentro dessa análise, é você saber se essa situação que precisa de uma solução ergonômica, ela é um risco ergonômico ou não. Não que isso impacte, que faça muita diferença, você vai agir com a tua solução independente de ser um risco ergonômico ou não, se existe essa demanda. Mas quando você sabe que aquilo é um risco ergonômico, você dá prioridade para aquela ação. Então, por isso que o passo 2 é importante, de saber se aquilo é um risco ou não, para você apenas saber se você dá prioridade para essa solução ergonômica antes de outras, tá? Então, é importante também. Passo 2, bem tranquilo, tá junto ali com o passo 1, que é a análise da situação. E na análise da situação, você vai conseguir saber se existe um risco ergonômico ali ou não, tá? Passo 3. Encontrou essa situação, descobriu que é um problema ou descobriu que realmente analisou e é um risco ergonômico, o passo 3 é encontrar a origem ou a causa deste problema ou deste risco ergonômico. Gente, não tem a menor possibilidade de você conseguir
fazer uma recomendação, uma solução ergonômica eficiente sem você saber a causa daquele problema. Não tem como. É impossível. Você vai errar ou você não vai conseguir encontrar. Então, muitas pessoas me perguntam assim: Débora, eu tenho risco ergonômico X. O que eu posso propor de melhoria? Eu falo, eu não sei. Porque você está me dizendo que existe um risco, mas você não me disse a razão desse risco, o motivo, a causa que faz esse risco existir. E a partir do momento que você souber a causa ou a origem desse risco, você nem vai precisar me perguntar, propor soluções ergonômicas para mim. Você nem vai precisar da minha ajuda, porque vai ficar claro para você quais são as soluções, quais são as melhorias. Entende? E como que a gente descobre a causa raiz desse problema? Como que a gente descobre a causa do risco ergonômico? Conversando, entrevistando, batendo um papo com os trabalhadores envolvidos naquela situação, naquela atividade. Fulano, por que isso acontece? E ele vai te dar um porquê. Aí você pergunta de novo, e por que esse porquê acontece? Aí ele vai te explicar. Aí você pergunta o porquê do porquê acontece. E ele vai te contar. Até, pode ter 10 porquês e 10 perguntas, até ou 20 ou 30 ou apenas 3. Em algum momento desses porquê, mas por quê, vai chegar na causa raiz, que aí não tem mais porquê. Assim, acho que nunca acaba, mas pelo menos você consegue encontrar o início daquela causa dentro da empresa. Entende? E daqui a pouco, mais pra frente, eu vou dar exemplos de situações que eu vivi com meus clientes, que se eu não fosse insistente em, mas por que é dessa forma? Por que acontece isso? Mas por que você faz assim? Eu nunca iria conseguir propor soluções ergonômicas assertivas. E qual é a consequência disso? Os trabalhadores continuarem trabalhando de uma forma ruim, de uma forma desconfortável, de uma forma lesiva. Então é muito além de apenas propor uma solução ergonômica, é o resultado que você traz para aqueles trabalhadores, para aquela empresa, o conforto para trabalhar, a qualidade de vida, a produtividade, a eficiência, né? Então assim, passo 3 tranquilo, conhecer a causa raiz desse risco ou desse problema. Como? Conversando. Por quê? Por quê? Indagando. Sejam inquietos. É só assim. Não queiram ser os gênios mirabolantes de propor soluções ergonômicas Master Blaster se você não conversar com os trabalhadores, tá? Passo 4 e o mais importante, asterisco gigante. O mais importante é o passo 4. O Master Blaster de todos. Passo 4 da implementação de soluções ergonômicas assertivas. Você já analisou a situação, você já descobriu que existe um risco ou não, você já encontrou a causa raiz desse problema. Passo 4, perguntar para os trabalhadores como eles acham que isso pode ser resolvido ou amenizado. Não queime neurônios, não use a tua energia, o teu tempo para ficar pensando, imaginando, matutando, maquinando como solucionar esse problema ou esse risco sem antes dar ouvidos para os trabalhadores e ouvir o que eles têm a dizer acerca de. Não faça essa maldade com você, porque pode ser que você fique horas e horas matutando e tentando encontrar uma solução ergonômica para uma situação que em um segundo, não vou dizer um segundo, 2 minutinhos conversando com um daqueles trabalhadores ou com mais ou com todos, você teria aquilo na ponta do lápis. Gente, a gente tem que descer do pedestal, a gente tem que continuar, obviamente, sendo o carro-chefe ali daquele trabalho, daquele programa, mas a gente tem que descer do pedestal e ouvir quem tá ali o dia todo, 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, 22 a 26 dias por mês, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas.
Não tem como você saber mais do que aqueles trabalhadores, a não ser que você fique ali trabalhando com eles. Obviamente, a gente tem um olhar diferente, a gente tem uma percepção diferente, porque a gente conhece de ergonomia, só que quem conhece daquele trabalho são os trabalhadores. E às vezes é uma situação nova que a gente nunca viu na vida. E isso é muito comum na ergonomia, porque nós temos centenas de milhares de tipos diferentes de ramos de empresa. Imagine o número de atividades, acho que 1 bilhão de atividades diferentes. Então, o mais comum é você chegar numa empresa e ter uma situação que você nunca encontrou antes. Então, como que você quer descobrir? Só se você fosse mágico, só se você fosse vidente, sei lá. Então, escute o trabalhador, certo? Faz sentido? Faz sentido, né? Aí sim, o passo 5, aí é usar a sua mente criativa, a sua cabeça pensante para receber aquele feedback, analisar se aquilo que eles falaram realmente faz sentido com aquela situação, faz sentido com o teu olhar de ergonomia. E junto daquilo pensar e se perguntar, eu posso ainda melhorar essas sugestões? Eu posso colocar além disso? Às vezes você escuta as sugestões e na hora já te vem novas, diferentes ou melhores ou apenas diferentes. Eu consigo melhorar ainda essa sugestão para ela ser mais eficaz do ponto de vista ergonômico, né? Ou envolvendo os 3 pilares da ergonomia, que são segurança, eficiência deu um branco. Ergonomia, eficiência, segurança e conforto. Sabe que dá um branco, né? Sempre dá, na verdade. Então, aquilo que eles me deram, aquilo que eu recebi dos colaboradores, eu posso melhorar ainda incrementando com esses 3 pilares no mínimo? E aí eu vou usar a minha cabeça pensante. Então, obviamente, não é só ouvir o trabalhador e o que ele me disser de sugestão de melhoria ergonômica eu vou implementar. Não, eu vou recolher tudo isso e aí eu vou usar a minha expertise na ergonomia para analisar tudo isso que eles me enviaram de feedback, de sugestões. Vou me perguntar, eu posso melhorar ainda essas sugestões? Isso faz sentido? Ou eu posso, além dessas sugestões, dar outras para a empresa? Porque é muito complicado a empresa ficar refém só de uma sugestão, né? É bom também ela ter opções, desde as mais baratas e mais simples até as medianas, até as mais complexas, que envolvem investimento, etc. né? É importante. Então, o 5º passo é usar a minha mente criativa. Então, eu vou receber aquilo, vou ver se faz sentido, vou ver se eu posso melhorar ainda mais essas sugestões e, se possível, incrementar com outras sugestões para a empresa ter um leque de opções. Às vezes não tem, né? Às vezes é só uma e deu, né? Mas muitas vezes, a maioria das vezes, a gente consegue dar algumas sugestões para aquela empresa para eliminar aquele risco ou reduzir ou melhorar o conforto, melhorar a produtividade, né? Tem um potencial de melhoria ali, né? Feito, gente. Passo 6, muito importante também. Procurar saber se é dessas sugestões de melhoria, de soluções ergonômicas que você coletou, se dentro da empresa já tem recursos próprios para fazer a implementação. Então, muitas vezes, as soluções, as sugestões de melhoria, a própria empresa já pode fornecer com a sua própria matéria-prima, com a sua própria mão de obra, né? Ou já está ali disponível. Então, o passo 6 é muito importante, que é você verificar se ali já tem, né? E como que você verifica? De novo, conversando, perguntando, né? Ouvindo dos trabalhadores, perguntando para a gestão também, porque às vezes os trabalhadores eles estão num degrau ali mais abaixo, que eles não têm essa autonomia. Mas os gestores podem dar o aval de não, isso aqui tal setor pode fazer, né? Tal setor tem esse conhecimento, esse serviço, essa mão de obra, essa matéria-prima. E eles conseguem. Passo 7, eu diria que é selecionar, então, aquela solução ergonômica
mais fácil ou mais acessível ou mais barata para iniciar com esse processo de implementação. Por quê? Porque pode ser sim que essa já seja eficaz, que essa já dê certo, não precisa de nada mirabolante, caro e tudo mais. Então, o passo 7 é selecionar aquela mais acessível ou mais barata ou que a empresa já pode fornecer para dar início nessa implementação de solução ergonômica, tá? E o passo 8, sem dúvidas, é reavaliar. Independente se você utilizou, enfim, uma solução ergonômica mais cara, mais complexa ou não, né? Mas o passo 8 é fundamental, que é reavaliar, ou seja, eu gosto, gente, sempre de reavaliar com os mesmos parâmetros que eu avaliei e detectei aquele problema. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem simples e até banal, mas para vocês entenderem. Se eu, no momento da minha análise, que é o passo 1, né? Se no momento da minha análise eu utilizei a ISO 112281, no momento da reanálise, que é após a implementação da solução ergonômica, eu também vou utilizar como parâmetro a ISO 112281, porque só dessa maneira que eu posso fazer o comparativo. Se eu utilizo a ISO no começo e, sei lá, o RULA no final, como que depois da implementação, na reavaliação, como que eu vou fazer o comparativo? Não tem como, né? Não tem como, só se for qualitativamente. Mas o bacana é você ter ponderamentos também quantitativos até para apresentar para a gestão. Se você aplicou a escala de Borg relacionada a esforço antes, no momento de encontrar esse problema, de analisar essa situação, implementou a solução ergonômica, aplica a escala de Borg para ver esse esforço físico no pós, para você ter essa ponderação. Então a reavaliação vai muito além disso. E, nossa, detalhe que eu estava quase esquecendo, reavaliar com o feedback dos trabalhadores antes e depois. Eles são a peça fundamental, né? O ator principal ali. Então, antes, lá na tua análise, se você fez uma análise da situação completa, você já coletou as informações dos trabalhadores, entrevistou, conversou, né? Então, você já tem o antes. Não esqueçam disso. Acho que ao longo dessas lives eu tô reforçando tanto isso que eu não preciso mais ficar repetindo, a não ser que você esteja chegando aqui hoje, né? Mas se a gente já tem esse feedback do antes, então depois você também conversa com os trabalhadores. E se você puder aplicar formulários também de antes e depois, é muito importante. Eu recomendo o censo de Couto. Se você digitar no Google o censo dos trabalhadores do Couto, ele vai te levar para o site da Ergo e você consegue baixar gratuito, que é um formulário bem bacana, bem simples, que os trabalhadores preenchem, né, todo o feedback deles. Você pode alterar de acordo com a realidade da sua empresa, né, de acordo com aquela situação, e vai gerar um censo, né, porque se você aplica com todos, vai ter ali um número X, vai ter um censo de respostas dos trabalhadores, e você pode aplicar depois para comparar, né, esse censo, como que ficou antes da implementação de melhoria e depois, tá? Passo 9, documentar, tá? Então, documenta a tua análise, a tua implementação de melhoria e a tua reavaliação com os resultados. Então, o passo 9 é fundamental, que é documentar, né? Coloca ali um diário da ergonomia, cronograma de ações, enfim, o título que você quiser, mas tem ali a documentação desses passos sendo feitos. O passo 10, que eu diria que ele depende para ele acontecer, o passo 10 e 11, eles dependem para acontecer. O passo 10 é, caso a melhoria, a sugestão, a solução ergonômica que você sugeriu, que a gente geralmente inicia pelas mais simples, acessíveis, que a própria empresa pode fornecer, se não deu certo, você volta lá para as soluções que você deu no passo 5 e revê, né, quais eram as outras opções que eu tinha oferecido já para essa empresa. Por isso que é importante você já tentar ter o plano A, o plano B, o plano C, né?
Porque imagine, não, eu só sugeri isso, tava com preguiça, tá bom assim. Aí não foi tão efetivo, você reavaliou e não deu grandes diferenças. Aí você vai ter que de novo pensar, estudar de novo, então, né? Retrabalho. Se você já tivesse feito lá atrás, eu já teria o plano B, plano C para executar. Então, não deu certo, volta lá atrás. E o passo 11, que eu acho ele extremamente importante também, porque a gente não faz milagre, né? O passo 11 é você, caso precise, contrate junto com essa empresa um serviço especializado naquela situação. Por quê? Às vezes, o que você conhece o risco, você conhece o problema, você conhece, né, tudo aquilo, só que você sozinha, como ergonomista, você não consegue ir além. Você precisa de um serviço especializado naquilo para aquela implementação de melhoria ser realmente efetivada, né? Eu vou dar um exemplo aí eu já vejo as perguntas que enviaram, tá bom? Olha um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz análise ergonômica de uma empresa que produz máquinas de um monte de tipo de máquina diferente, maquinários em geral. E aí o barracão era muito quente, tanto é que eu não conseguia trabalhar direito lá com o meu uniforme de tão quente que ele era. E é aquele negócio, né? Ai, Débora, mas não tem exigência de concentração, atenção e memória, né? Mas, cara, quem que aguenta ficar num barracão tava a 33 graus, a análise da temperatura efetiva e não da temperatura normal, né? Da temperatura ambiente, a temperatura efetiva. Não importa se você não tem atenção, concentração e memória, quem que aguenta ficar ali 8 horas por dia, né? Por isso que às vezes a gente não leva ferro e fogo, né? Norma, essas coisas, a gente tem que avaliar a percepção dos trabalhadores, né? O que eles acham daquele ambiente, independente da norma orientar que é recomendado tanto para atividades de concentração. Eu não aguentava, nem estava tão concentrada, eu estava coletando tranquila, para mim a coleta já é algo bem tranquilo de fazer, eu não estava mais aguentando. E aí, ok, eu como ergonomista, eu detectei que tinha um risco ergonômico para a temperatura, o conforto térmico estava muito elevado, né? E isso causa várias consequências, cansaço, né? Falta de concentração, né? Dispersão, a pessoa trabalha num ritmo mais lento, porque ela não dá conta, né? Gasta muita energia quando a gente tá no calor. E aí, eu sei desse risco, mas o que eu faço para a temperatura? As medidas de controle que o ergonomista pode recomendar, que é uma roupa mais adequada, mais leve, de conforto térmico, né? De equilíbrio térmico, bebedouros de fácil acesso, água, hidratação, pausa para descansar em um ambiente climatizado. Todas essas medidas de controle não eram eficientes, ou seja, o que eu poderia fazer como ergonomista eu fiz e não foi eficiente. A partir disso eu precisei de uma equipe especializada para me ajudar. Então eu conversei com a empresa e falei, olha, tudo que a gente poderia implementar de sugestão de solução ergonômica para isso que a gente encontrou, eu fiz, mas a temperatura continua aqui. Ele vai, faz a pausa e volta, a temperatura está em 33 graus. No calorzão, no verão, né, dava 35, 36, porque o barracão, ele possuía a estrutura de uma forma que estava mais quente lá dentro que lá fora. Então, a partir disso, a gente conversou, né, não tinha coergo, mas eu conversei com quem estava lá comigo e com a gestão. E primeiro de tudo eu perguntei, vocês querem melhorar isso? Porque eu não posso obrigar, eu sou uma consultora, eu não tenho poder de lei, eu não sou uma auditora fiscal, uma procuradora do trabalho. Primeira pergunta que eu fiz, vocês querem melhorar isso? A gente tem queixa e a gente tem risco. Vocês querem melhorar? Os benefícios vão ser X, Y, Z. Vocês querem? Não, Débora, realmente a gente quer, já é uma queixa que vem desde quando essa sede foi inaugurada. Pense, deveria ter feito ergonomia de concepção já, para não ter isso depois. Não teria esse gasto. Quando você faz ergonomia de concepção, para criar um ambiente, para criar um posto, para criar uma empresa, para criar um setor, para criar uma máquina, para criar um produto, você não vai ter problema ergonômico depois. É muito difícil.
Então, se tivesse já feito ergonomia de concepção para conforto térmico quando foi feita aquela planta, iria ser o mesmo custo, provavelmente, ou ia ter um custo, mas mais barato do que fazer a melhoria depois, né? Então, eles falaram, não, eu quero. Então, eu sozinha não consigo, eu preciso que a gente encontre uma empresa de climatização especializada em ambientes corporativos, né? Porque é diferente uma empresa de climatização residencial. É totalmente diferente de uma empresa de climatização industrial. A gente precisa de um serviço especializado de climatização industrial e eu vou estar junto em todo esse processo. E a gente implementa, eu vou fazendo as aferições conforme for implementando para ver se está sendo efetivo, de acordo com os níveis de conforto para ergonomia. Tudo bem. E sim, eu ajudei eles a encontrar essa empresa, porque fazia parte da minha prestação de serviço com eles. Ajudei a encontrar essa empresa, fomos juntos e fizemos reuniões, expliquei qual era o padrão de conforto para ergonomia. Eles falaram, tranquilo para a gente fazer isso, a gente precisa abrir uma porta aqui para ventilar aqui, uma janela aqui, a gente precisa fazer, abrir um não sei o que, colocar um exaustor, colocar um ventilador, colocar um climatizador. Falei, o que vocês vão fazer para mim não faz diferença. Se você conseguir me encontrar, se você conseguir trazer esses níveis para mim de conforto aqui dentro, de velocidade do ar, de umidade do ar e de temperatura, tá livre, você pode fazer o que você achar necessário com a tua expertise em climatização de ambientes, que eu tô aqui, topo. E a gente fez todo esse processo, demorou 2 meses e tá lá o barracão perfeito, bem temperatura perfeita, umidade do ar, velocidade do ar. Entende que o passo 11 também envolve, se necessário, contratar um serviço especializado, tá? Deixa eu ver que ficaram perguntinhas aqui. Gente, antes de responder as perguntas, faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Os 11 passos da implementação de uma solução ergonômica assertiva ajudou vocês? Ajudaram vocês? Faz sentido? Manda aí pra mim pra eu saber. Bruna, Débora, você recomenda que esse censo seja feito pela liderança para pegar todos os colaboradores ou você mesma faz um? Eu não sei se entendi tua pergunta. Você recomenda que esse censo seja feito pela liderança para pegar todos os colaboradores ou você mesma faz um a um? Não, eu faço o censo com todos os envolvidos nessa implementação de melhoria. Se a liderança está envolvida, ela participa do censo, tá? Então tem que fazer sentido, né? Não adianta ouvir feedback de alguém que nunca nem passa naquele setor, que nem sabe o que está acontecendo, entendeu? A reavaliação depende do que está no teu contrato. Se você colocou no contrato, lá no teu orçamento, meses atrás, que você iria prestar o serviço de reavaliação das implementações de melhoria, você tem que cumprir com isso. Se você não ofertou esse serviço, você não é mandatório cumprir com isso. Então, depende do teu negócio com o teu cliente. O que você ajustou com ele? Eu costumo colocar um prazo em meses para dar uma assessoria pós-AET. Porque eu não sei, quando eu estou fazendo a minha proposta comercial, eu não sei exatamente o quão complexos serão as implementações de melhoria. Então, eu não coloco lá, eu vou te auxiliar em todas as implementações, porque vai que tem alguma que dura 1 ano e aí eu assinei lá, eu tenho que cumprir. Então, eu dou um prazo, tudo que eu consigo fazer dentro desse prazo, eu entrego para o cliente. E se não for suficiente, tem muito risco, tem muito problema, tem muito a se fazer ainda, precisa de uma gestão, é um novo contrato daqui em diante, tá? Gente, antes de responder mais dúvidas, eu queria muito dar exemplo de soluções ergonômicas que eu já vivenciei para vocês entenderem e todos esses 11 passos que eu falei fazer sentido. Depois eu volto respondendo, tá? Eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu vivenciei em uma empresa que eu trabalhava, que foi o seguinte.
para vocês entenderem a importância de entender o porquê, de entender o contexto, de entender o antes daquela atividade, o depois daquela atividade, antes de propor soluções ergonômicas. Tinha um setor da empresa de alta repetitividade, uma empresa cosmética, né, linha de produção, alta repetitividade, e não tinha mais o que ser feito. Tinha pausa, tinha rodízio, tinha tudo que linha de produção podia trabalhar em pé, sentado. Todas as medidas de controle, elas existiam, mas o risco continuava lá. Fez orientação postural, mas o risco continuava lá. Tinha ginástica laboral, mas o risco continuava lá. A gente não sabia mais o que fazer. A gente não. Todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. O que analisaram, o que se chegou a uma conclusão? Que não tinha mais o que fazer, mas eles poderiam modificar um processo daquela atividade a nível do fornecedor. Um abençoado teve a ideia de fazer o quê? Só para vocês entenderem, tinha a linha de produção com perfumes, onde a colaboradora, o ciclo era muito pequeno, um ciclo de alta repetitividade. O perfume passava, ela pegava a embalagem, que era uma lata, pegava essa lata, abria a tampa, colocava o perfume e fechava a tampa. E esse era o ciclo. Terminou. Era uma linha de produção, né? Um abençoado pensou assim, tá, a gente já fez tudo o que tem que ser feito, todas as medidas de controle já existem, mas e se a gente modificar as ações técnicas dessa atividade? E se essa embalagem já viesse aberta, porque ela vinha fechada, e ela não precisasse abrir a embalagem, que ela só precisasse pegar, colocar e fechar? Gente, quando a gente está falando de um ciclo de poucos segundos, pouquíssimos segundos, onde eu consigo eliminar 1, 2, 3 ações técnicas, eu tô falando de muita coisa. Porque isso se multiplica por 1.000, 2.000, 5.000 vezes por dia. Então, o que foi feito? Essa embalagem, ela era de uma empresa terceira que fornecia a embalagem, né? Eles trabalhavam com produto cosmético, mas a embalagem vinha de outro local. Conversaram e combinaram assim, olha, a partir de hoje a gente vai fazer um teste, envia as embalagens abertas, não envia a latinha tampada, envia a latinha aberta, todas, que a gente vai fazer um teste e se der certo a gente mantém dessa forma. Tudo bem para você, fornecedor? Tudo bem. Fornecedor que é bom fornecedor faz de tudo para manter aquele contrato, né? Precisa alterar no meio do caminho, vamos alterar. Gente, dito e feito, não eliminou o risco para repetitividade, mas diminuiu drasticamente. Por quê? Eliminou a ação técnica de abrir a lata, eliminou a ação técnica de esforço, que tinha esforço porque a lata era uma lata nova. Tudo que é novo é rígido, né? Então tinha que ter um esforço ali para destampar. Então ela eliminou essas duas ações, eliminou o esforço, né? E ela só tinha a ação técnica de pegar a latinha, colocar o perfume, fechar o perfume e colocar a latinha de novo na linha de produção. E além disso, ela conseguia fazer micropausas entre ciclos. Por quê? Eles mantiveram um ciclo de trabalho na mesma velocidade, poderiam aumentar, né, já que tinha eliminado a ação técnica. Não se tornou mais repetitivo, por isso que eu tô te contando isso. Eles não aumentaram o tempo de ciclo. Eles não diminuíram o tempo de ciclo. O tempo de ciclo ficou o mesmo. Então ficou mais lento e não mais repetitivo ou mais rápido. Então vamos dar um exemplo. O ciclo tinha 4 segundos para fazer 6 ações técnicas. Agora o ciclo continua com 4 segundos, mas com 4 ações técnicas. Exemplo, eu não lembro de cabeça, mas era isso ou muito parecido com isso. Então, entre um ciclo e outro, ela ainda tinha micropausas, entende? Então, assim, gente, só que você tem que pensar além, você tem que olhar a organização como um todo, aquela logística como um todo, o antes do processo e o depois, o antes da atividade e o depois da atividade, senão você não consegue, né?
tem uma outra situação que eu vivenciei, eu não sei se vai dar tempo, eu tenho muitas situações que eu já vivenciei de soluções ergonômicas assertivas, né? Além disso, o fornecedor eliminou uma ação técnica das trabalhadoras dele também, que era a ação técnica de fechar a tampa da lata. Então, os benefícios vão além, né, até extracorporação. Tem uma outra solução ergonômica que eu vivenciei. Eu estava fazendo uma análise ergonômica do trabalho e assim, tava tudo ok, tava tudo tranquilo, só que aquela funcionária, ela era muito estressada, ela vivia estressada, ela foi estressada até comigo na entrevista. Assim, ela só me dava patada, ela não queria responder direito, ela queria ser breve, ela queria, sabe, ela não tinha nenhuma paciência comigo, uma pessoa estafada. Aí eu apliquei o que eu tinha que aplicar com ela, eu identifiquei um alto nível de estresse, complementei com o uso de ferramentas que não é obrigatório, que talvez não seja nem necessário, mas complementei porque esse meu cliente era uma empresa de engenharia, então eles gostam muito de números, eles gostam muito de antes e depois, de analytics, de gráfico. Então eu apliquei as ferramentas, enfim, para auxiliar nesse processo e deu lá um risco, digamos assim, um fator de risco, que era a questão do estresse elevado. Aí, se eu me perguntasse, ou se você me perguntar, Débora, o que eu faço para implementar uma solução ergonômica para o fator de risco ou para o risco estresse? Como que eu vou saber o porquê que esse estresse existe? Então não adianta me perguntar aleatoriamente que eu não vou saber ajudar, né? Por que esse estresse existe? E aí eu fui ganhando ela, e aí eu não consegui encontrar uma razão, e ela tava com poucas palavras, né? Era uma pessoa de poucas palavras. E aí eu encerrei, não consegui extrair muita coisa, ela tava realmente estressada, assim. Ela só queria ir embora, ela não via a hora de ir embora, era isso. Mas com poucas palavras, né? Porque eu não consegui ganhar 100% da confiança. Aí veio o próximo trabalhador, uma outra mulher da empresa, para conversar comigo, que era de uma outra função, então eu fui entrevistá-la. E aí eu perguntei, e aí quando ela entrou, ela já falou assim pra mim: estressadinha que acabou de sair, né? Alguma brincadeira nesse sentido. Aí eu brinquei, eu falei: acho que foi ela sim que acabou de sair, acho que foi essa pessoa que você tá falando. Aí eu falei: mas por que será, né, que ela tem essa carga? Você saberia me dizer? Isso é natural, a gente busca, né, de outras pessoas, às vezes encontrar a razão daquela situação quando você não conseguiu, de fato, extrair com aquela trabalhadora. E aí, o que essa pessoa me falou? Ela reclama o tempo inteiro que tá frio. Eu, como ergonomista, na hora, anotei aquilo para não esquecer. E eu falei: sério? Ela reclama o tempo inteiro. Olha o que ela me falou. A gente nem dá bola mais porque ela só reclama o tempo inteiro, então a gente nem dá bola mais. Gente, aquilo era tão ruim para ela. Tem pessoas que têm um limiar de frio e de calor diferente. Todo mundo tem limiar de frio e de calor diferente. Só que tem pessoas que é no nível mais exagerado e tá tudo bem, vamos resolver isso, né? E aí, eu falei, nossa, mas fizeram alguma coisa? Não, essa aí só reclama e não sei o quê. Gente, tudo bem, pode ser uma pessoa que tem um perfil de reclamar, mas por que não tentar melhorar essa situação antes de julgar? Quem sabe é realmente isso que está impactando e a pessoa se transforma no ambiente laboral se você dá uma abertura de fazer essa melhoria para ela, né? Descobri isso, fui avaliar o setor, tinha ar-condicionado e realmente era muito frio, era uma sala que não batia muito sol e tudo mais. Só que assim, ela reclamou tanto por um período que pararam de dar ouvidos para ela. Então precisou eu, ergonomista, ir lá para conseguir ter uma abertura. Então conversei com a chefia, identifiquei isso, realmente está um pouquinho acima dos níveis de conforto por conta do ar-condicionado. Para a maioria das pessoas está ok, mas para essa trabalhadora não. Fui lá, vi o layout, ela estava embaixo
do ar-condicionado. Muito próximo. Ela era a pessoa que mais estava próxima, só que a gente precisa desse olhar, às vezes vem alguém de fora para fazer isso. E aí, simplesmente, a gente trocou de mesa, eu conversei ali com o pessoal, e no dia que eu fui, tava todo mundo de casaco, e tinha um cara bem alto que tava de camiseta, e tava até um pouco suando. Então, eu identifiquei que no mesmo ambiente onde tinha uma pessoa com muito frio, tinha uma outra pessoa com muito calor. E eu fui lá e falei, vocês não pensam em trocar? Eu sei que você já está acostumado com o teu posto de trabalho, com o teu lugar, com o teu ambiente, mas vamos fazer um teste de um dia ou de uma semana, o tempo que vocês aguentarem essa troca, pra gente ver. Gente, simplesmente era uma empresa que eles não tinham uma abertura para se conversar, todo mundo muito quieto, engenharia, todo mundo meio, como posso dizer, meio nerd na sua, então eles não tinham essa troca. Então precisou eu ir lá e fazer essa... Aí a gente fez uma troca, foi um dia só. Os dois já chegaram e falaram, olha, tá ótimo, pra você tá bom, porque pra mim fez toda a diferença, pra mim era só isso que eu precisava. Os dois, ele confortável e a moça confortável. Foi uma troca, um layout simples, gente. Simples demais. Então, entender a raiz. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse esse olhar de entender o motivo, de não conseguir essa abertura, vou tentar conversar com outra pessoa para entender, né? Eu ia talvez, vamos aplicar relaxamento, vamos fazer massagem, vamos fazer pausa, vamos fazer um cantinho do descanso, porque ela tá estressada, porque ela tá com uma carga de estresse. Gente, não tem nada a ver com isso tudo. Era o conforto ambiental, o conforto térmico. Eu fico super estressada quando eu tô com fome, quando eu tô com sono e quando eu tô com frio. 3 coisas assim, pode estar o mundo caindo, que eu tô feliz da vida, tá tudo certo. Mas se eu tô com frio, fome ou sono, então assim, adianta me fornecer, vou te dar um buquê de flores. Não, eu quero dormir. Não, eu quero comer. Não, eu quero uma blusa, entendeu? Não adianta. Então, gente, eu tinha mais coisas aqui pra falar. Faltam exatamente 1 minuto e 50 segundos. As meninas estão falando que fome também. Gente, lembrando, quem não está no grupo do Telegram, o link tá no meu perfil, tá? Só tem uma pergunta aqui. Vanessa, qual a previsão da nova turma do MDD? Eu acho que mês que vem. Acho, tá? Não é certeza, mas fica de olho aqui, tá? E a lista de espera está no meu perfil também, tá? É só clicar lá e entrar na lista de espera. Gente, tinha mais coisas, mas eu acho que eu vou ter que encerrar. Obrigada por me acompanharem mais essa semana, né? A gente completou 10 lives hoje, 2 semanas, estamos na metade da nossa maratona. Segunda-feira, vejo vocês de novo aqui às 17 horas. O tema ainda é surpresa, mas vai ser muito bacana. E eu vou avisando vocês nas redes sociais, no e-mail, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E não esqueçam de me marcar assistindo a aula, tá? E postar para eu ver que vocês estão aqui participando comigo. Muito obrigada, fiquem com Deus, bom final de semana e um beijão. Tchau, tchau!